Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Deus e Pai estejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Antes de acompanharmos a leitura do livro de Daniel, vamos colocar a mão sobre a Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, também pode colocar a sua mão. E vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, vamos abrir a Tua Palavra, vamos ler a Tua Palavra, vamos ouvir a Tua Palavra, e está escrito que a palavra que sai da Tua boca não volta para Ti vazia, Senhor. Que a Tua Palavra nos sustente. Pedimos que perdoe os nossos pecados, nos lave no sangue de Jesus, o Teu Filho, nos justifique pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ilumine a nossa mente neste momento. Que o Espírito Santo nos ensine neste momento, ao ouvirmos a Tua Palavra, a Te amar mais, a ser mais leal e fiel ao Senhor, e que a Tua Palavra fortaleça a nossa fé, transforme a nossa vida, nos traga consolo, paz e esperança. Abençoa neste momento, Senhor, a pregação. Me coloco nas Tuas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro, pedindo a Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Tua compaixão, porque não me sinto digno, Senhor, de falar da Tua Palavra, muito menos do livro de Daniel, que foi tão amado pelo Senhor, que foi um profeta tão santificado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesta noite o Teu poder se manifeste. Que nesta noite o nome de Jesus seja exaltado. Que nesta noite somente a Tua Palavra seja dignificada e glorificada. Pedimos estas bênçãos, pedimos que o Senhor abençoe cada criança aqui presente, abençoe cada jovem, abençoe cada pessoa adulta, cada idoso, que todos nós possamos receber as bênçãos que vêm da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. E o primeiro capítulo do livro de Daniel, por si só, já diz tudo. Não precisa muita teologia aqui para a gente entender as lições que a gente pode tirar dali. Então essa leitura que foi feita já nos trouxe uma mensagem, certamente para cada um de nós aqui, sobre a importância de sermos fiéis e decidirmos firmemente servir a Deus, independente da situação. Nos dias de hoje, assim como nos dias de Daniel, nós vivemos numa Babilônia. O nosso mundo é uma verdadeira Babilônia, onde diferentes ciladas, diferentes artimanhas são utilizadas por Satanás para atrair as pessoas, principalmente as crianças, os adolescentes e os jovens. Daniel tinha 16 anos quando ele foi cativo para a Babilônia. Os seus amigos tinham mais ou menos essa idade, não tinham mais do que 18 anos. E é claro que as decisões que eles tomaram lá em Babilônia foram decisões que foram resultado de uma educação que eles receberam em casa. O Espírito de Profecia, no livro Profetas e Reis, no capítulo 39, fala da presença desses jovens na corte babilônica e fala da importância da educação que eles receberam em casa. Então essas decisões de serem fiéis a Deus não foram decisões momentâneas. Eu vou decidir agora ser fiel a Deus. Não. Isso foi a consequência de uma educação espiritual e religiosa que eles foram recebendo em casa. Isso já nos diz que nós, como pais,
Precisamos ser firmes, mas com amor, na orientação que damos aos nossos filhos em relação às coisas de Deus. Daniel e seus companheiros viveram no Império Babilônico e também no começo do Império Medo-Persa. Eles passaram a sua juventude ali, passaram a sua vida adulta ali e também terminaram os seus dias de vida, a sua velhice, vivendo nesses impérios. E aqui nós temos no relato do próprio Daniel, que é o autor desse livro. Há um tempo atrás aí, os críticos da Bíblia diziam que Daniel não tinha existido e que ele não tinha escrito esse livro. Mas descobertas arqueológicas recentes mostraram e comprovaram que de fato Daniel existiu e que de fato ele escreveu o livro de Daniel. E o livro foi escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. Foi escrito uma parte em aramaico, por quê? Porque no Império Babilônico se falava o acadiano. E no período em que houve essa deportação de Jerusalém para a Babilônia, de mais ou menos 10 mil judeus, e entre eles estavam ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram nomes dados no Império Babilônico. Estavam ali Ananias, Misael e Azarias, que eram amigos de Daniel. Nesse período era o ano mais ou menos o ano 605 a.C., que a Bíblia fala aqui como o terceiro ano do reinado de Joaquim. Daniel, nós vamos ver mais adiante que ele recebeu de Deus, além de muita sabedoria que ele já tinha conquistado por meio da sua educação, e aí Deus ampliou essa sabedoria. Ele recebeu o dom de profecia, de interpretar sonhos e visões. Então ele se tornou um profeta de Deus dentro de Babilônia, um representante legítimo de Deus lá dentro. Jeremias, que era contemporâneo de Daniel, o profeta Jeremias vivia no mesmo período ali, ele profetizava em Jerusalém. E Ezequiel profetizava em Quedar, numa região mais desértica. Então haviam 3 profetas nesse período que estavam dando a mensagem de Deus para o seu povo. E é interessante a gente notar que o povo de Israel, eles foram conquistados, Jerusalém foi destruída pelo exército de Nabucodonosor e o templo foi saqueado e os judeus foram deportados e muitos judeus foram mortos. Muitos israelitas foram mortos por causa dos pecados que Israel estava cometendo. Jeremias já profetizava sobre esses pecados de idolatria, de imoralidade. Ezequiel também profetizou. E Israel não deu ouvidos aos seus profetas. Sempre que nós não damos ouvidos aos profetas, começando pela palavra de Deus e também pelo Espírito de profecia, nós certamente vamos pagar um preço por isso. Quando nós ignoramos os profetas, quando ignoramos a mensagem de Deus, nós pagamos um preço, um alto preço por isso. E o povo de Israel pagou esse preço, sendo levados cativos para a Babilônia. E esse cativeiro babilônico, ele durou 70 anos. Então aquela geração que foi levada ali, e quem já era adulto, quem já era idoso, morreu lá. E eles tinham a esperança, é claro, de que esse cativeiro acabasse, assim como acabou, segundo as profecias de Jeremias. Mas o que nós podemos aprender de lição, nesse primeiro momento, é que Israel sofreu as consequências da sua idolatria, da sua imoralidade. Hoje nós vivemos numa Babilônia idólatra. A idolatria hoje ela se manifesta não através apenas de imagens, da adoração de imagens. A Bíblia fala que a avareza é um tipo de idolatria. A idolatria está dentro da alma das pessoas. São as coisas do mundo. E a Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus.
porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. E nós aprendemos também essa lição aqui no livro de Daniel. É interessante notarmos aqui no versículo 2 a seguinte expressão: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor não conquistou Jerusalém por causa do seu poder militar. Não conquistou Jerusalém e não destruiu Jerusalém e não saqueou o templo de Jerusalém por causa da sua força militar, mas porque Deus permitiu. Isso fazia parte de um plano maior. Isso nos mostra que nos nossos piores momentos de perda, Deus está no controle. Isso nos mostra que Deus é o Senhor da história, que a história se realiza na nossa vida conforme a vontade de Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos o rei de Judá, entregou a Nabucodonosor. Se Deus não tivesse permitido, não teria sido conquistado, Jerusalém não teria sido conquistada. Isso nós podemos já pensar num primeiro momento, que muitas vezes na nossa vida nós também temos perdas. Quem já não passou aqui por um luto? Quem já não passou aqui por uma crise financeira, por uma crise emocional, por solidão, por momentos difíceis na vida? Quando esses jovens, quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para a Babilônia, eles perderam as suas famílias, eles perderam os seus amigos, eles se tornaram cativos, se tornaram prisioneiros, escravos. Nesses momentos difíceis, Deus está no controle. Nós temos que ter fé, porque as coisas só acontecem se Deus permitir. Eu lembro quando eu fazia teologia, estava no 4º ano de teologia, e aí os teologandos tinham que sair do nosso colégio para fazer semana de oração. E eu fui fazer uma semana de oração na cidade de Mafra, aqui no Planalto, no Planalto Norte, né? Pertinho aqui de Joinville. E eu lembro que quando eu cheguei em Mafra, na sexta-feira, foi na casa de um irmão que morava num sítio. Então tinha que pegar uma BR para chegar até na casa dele. Me esperaram na rodoviária. Naquele tempo não tinha WhatsApp, a internet estava começando. E aquele irmão foi me esperar e me levou até a casa dele. Eu achei muito longe, mas ficava retirado da cidade. Mas aí na sexta-feira à tarde, aqueles afazeres do sítio, né, tirar o leite das vacas, tal, banhar as vacas e limpar e preparar para o sábado, entraram nas horas do sábado. Nós fomos fazer o culto do pôr do sol, era umas 8h30, fomos jantar, e no outro dia de manhã eu ia começar a minha primeira semana de oração como teologando. E eu lembro que depois da janta eu fui para um quarto, era uma casa dessas de madeira, em estilo alemão, né? Com sótão, e era o mês de maio e estava meio friozinho ali no Planalto Norte, e eu lembro que estava tudo fechado, a janela do quarto estava fechada, a porta, e eu estava ali sentado em cima da cama, lendo a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina, porque no outro dia, sábado de manhã, eu ia passar a lição, ia fazer o sermão, e eu olhei no relógio, era 00:30 e pouco, 00:05, quando de repente eu escutei um barulho dentro do quarto, um barulho de cristal, de vidro, fazia um plim. E eu fiquei meio confuso a princípio, né? Olhei para os lados, olhei para tudo, não vi nada. Quando eu olhei para frente, o lustre do quarto que estava pendurado por um fio, que era de porcelana, estava balançando de um lado para o outro. E como o irmão Marcelino tinha 3 filhos, eu pensei, bom,
Estão aprontando para cima de mim, né? Querem me assustar. Mas todos já estavam dormindo. E eu lembro que eu fiquei num dilema, porque eu comecei a sentir a presença de alguma coisa muito ruim ali. Eu dobrei os meus joelhos em cima da cama mesmo e comecei a recitar o Salmo 91, que eu decorei o Salmo 91 por necessidade. Porque quando eu tinha 16 anos, que eu me batizei na igreja adventista, para eu chegar até a igreja adventista, eu tive muitos enfrentamentos espirituais. E eu tive que decorar o Salmo 91. E eu comecei a recitar o Salmo 91 em voz alta. E ao meu redor, eu estava de olhos fechados, parecia que tinha um furacão ao meu redor, sabe? Um redemoinho, e eu estava dentro. Aí eu terminei de orar, fui lá, segurei o lustre, apaguei a luz, deitei, me cobri e comecei a agradecer a Deus porque Ele tinha ouvido a minha oração. E eu tinha certeza, eu falei ainda para Deus o seguinte, em pensamento: se está acontecendo alguma coisa é porque o Senhor permitiu. E quando nós temos essa confiança de que Deus está no controle, apesar dos problemas que nós temos, apesar dos enfrentamentos que nós temos, Deus está no controle. Quando nós temos essa confiança, essa certeza, pode passar um furacão por cima da gente, que nós sentimos a paz e a presença de Deus. E eu não lembro como eu dormi. Eu lembro que eu dormi conversando com Deus, porque antes de eu pegar no sono, a minha coberta ainda deu uma afundada, né? Alguma coisa se jogou em cima. E eu só dizia para Deus: Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, vai atender a minha oração, eu confio em Ti, e se está acontecendo alguma coisa aqui para me intimidar, é porque o Senhor permitiu. Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, Deus permitiu, mas tinha um objetivo maior. Tinha um objetivo maior para que Deus permitisse que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estivessem lá em Babilônia. E o objetivo maior de Deus era que o nome de Deus fosse glorificado, que o nome de Deus fosse conhecido, que o nome de Deus fosse honrado, e que nós hoje estivéssemos aqui falando disso. Deus tinha um propósito muito maior do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias podiam compreender. Percebam que no verso 9, também tem essa expressão: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus concedeu a Daniel o quê? Compreensão e misericórdia por parte do chefe dos eunucos. O pedido de Daniel para não se contaminar com a comida e com a bebida real só foi atendido porque Deus estava atuando, Deus estava agindo, Deus estava colocando misericórdia e compaixão no coração dos outros. Quando eu retornei para a igreja há pouco tempo atrás, eu cheguei lá no meu trabalho e falei que na sexta-feira eu ia ter que sair mais cedo. Aí perguntaram por quê. Disse: porque eu estou santificando o quarto mandamento, que é o sábado. Ah, mas traga uma declaração do seu pastor. Beleza. Peguei uma declaração com o pastor Paulo, levei no meu emprego, e prontamente, não só a chefia, não só a gerente de educação me permitiu e me concedeu que eu saísse antes do pôr do sol, como também os meus colegas de trabalho todos. Inclusive na sexta-feira à tarde, uma dessas colegas sempre me diz: Jorge, ela olha no relógio e fala: não está na tua hora? Eu sei que isso não veio da minha parte. Aqui diz que Deus concedeu a Daniel e colocou misericórdia e compaixão no coração do chefe dos eunucos. Deus concede misericórdia e compaixão para aqueles que querem servi-lo. Também essa expressão de que Deus está no controle na história de Daniel se encontra no verso 17.
Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus concedeu conhecimento, Deus aperfeiçoou já o conhecimento que eles já tinham, e Deus concedeu o dom de profecia para Daniel. Olha que fantástico. O propósito de Deus já começa a acontecer no começo da história da vida de Daniel, quando ele tinha 16 anos. Deus tinha um propósito muito maior para aqueles 4 jovens do que eles poderiam imaginar. Deus tem um propósito muito maior para você e para mim do que nós podemos sequer imaginar. Mas o grande propósito de Deus, o grande sonho de Deus para nós, é o que está escrito na Bíblia, quando Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, no pensamento humano, aquilo que Deus preparou, ou tem preparado para aqueles que o amam. Nós não fazemos ideia da glória que nos está reservada por meio da fé em Jesus. O propósito de Deus, ou os propósitos de Deus, sempre são muito, muito, muito mais elevados do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar. A história de Daniel, num primeiro momento, nos traz essas lições. Mas vamos ver a seguir aqui o que mais nós podemos aprender dessa história. Aprender que Daniel estava dentro de um grande império, chamado Império Babilônico. Babilônia, na época de Daniel, se localizava na mesma região onde tinha sido construído no passado a Torre de Babel. A Torre de Babel tinha sido um desafio e uma afronta a Deus. Babilônia também agora representava esse desafio e essa afronta a Deus. Mas Deus, Ele queria se revelar também aos babilônios. Mas Ele só poderia se revelar por meio dos seus servos, se estes servos fossem fiéis. Deus quer se revelar para o mundo que nos cerca, mas Ele quer se revelar, e Ele vai poder se revelar apenas se nós formos fiéis, formos leais a Ele. Babilônia fica na mesma região onde hoje é o Iraque. Babilônia era conhecida pela sua suntuosidade, pela sua grandeza, pela sua riqueza. Os jardins suspensos da Babilônia se tornaram até na nossa era moderna tema de música, né? E também os jardins suspensos da Babilônia são considerados até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E todo esse poder, toda essa glória, toda essa riqueza fascinava, ou seria facilmente atrativa para esses jovens hebreus. As tentações que eles enfrentaram não foram apenas tentações momentâneas, mas foi durante todo o seu período lá em Babilônia. Nós também enfrentamos essas tentações, essas dificuldades, esses confrontos no nosso mundo, que é uma verdadeira Babilônia. Nós também temos que perseverar, nós também temos que nos educar, nós também temos que nos preparar para sermos fiéis a Deus, assim como eles foram. Babilônia tinha um templo chamado Zigurate. Era uma torre, também chamada de Etemenanque, que na cultura babilônia, aí tem as ruínas, né, desse templo Zigurate de Ur, que é um templo babilônico, uma das descobertas arqueológicas feitas. E nessa torre era construída ao deus Marduk, dentre outras divindades que tinham em Babilônia. Então é como se Nabucodonosor dissesse, né, para estes jovens hebreus o seguinte: eu estou no controle, eu tenho o poder absoluto sobre vocês, vocês não estão livres fisicamente, são meus súditos, meus servos, meus escravos. Nabucodonosor e o Império Babilônico pode ser uma representação de Satanás e o seu reino. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele ofereceu para Jesus algumas coisas.
Ofereceu para Jesus também comida, pão. Ofereceu para Jesus poder. Ofereceu para Jesus os reinos deste mundo, porque ele disse ainda para Cristo que a ele foram entregues pelos nossos primeiros pais, por Adão e Eva. Então, essa representação de Babilônia e de Nabucodonosor como o reino deste mundo e como Satanás é muito forte. E a Babilônia de hoje oferece esses atrativos, oferece falsos deuses, oferece falsas ilusões, ou oferece falsos prazeres para todos aqueles que querem ser fiéis a Deus. E nós temos esse confronto. E uma das coisas que Nabucodonosor podia ter dito também sobre o seu poder, sobre os jovens hebreus, era que ele tinha saqueado o templo de Jerusalém, tinha destruído o templo de Salomão. Foi Nabucodonosor que destruiu o templo de Salomão e saqueou o seu tesouro e colocou na casa do seu Deus, para mostrar força, para mostrar que ele estava acima do Deus de Israel. Mas, como nós vamos ver no livro de Daniel, Nabucodonosor teve que se prostrar como um animal para reconhecer a soberania de Deus. Deus tinha um propósito muito maior do que tudo isso, mas ele só podia realizar esse propósito por meio dos seus servos. Deus tem um propósito muito maior do que este mundo oferece, e ele só pode realizar o seu propósito por meio de você e por meio de mim. Então, no verso 3 e 4 de Daniel capítulo 1, diz que Nabucodonosor levou como escravos os mais nobres do povo, jovens inteligentes que foram feitos eunucos ou castrados, para servir ao rei, em torno de 10.000 pessoas, segundo o livro de 2 Reis 24:14. Veja que Daniel começou a passar pela sua primeira crise nesse momento. Foi uma crise de perda, uma crise de perder as suas referências, a referência do seu lar, dos seus amigos, dos seus parentes. Mas Daniel e seus amigos pertenciam à casa do rei Zedequias. Eles eram de família nobre e eles tinham recebido uma boa educação nos seus lares em Jerusalém, e foi essa boa educação que os manteve firmes em Babilônia. Daniel e seus amigos são mencionados aí no versos 6 e 7. Dentre os cativos haviam centenas de jovens judeus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os prisioneiros. Como nós já colocamos, eles perderam tudo: família, amigos, parentes. E se não bastasse isso, quando chegaram em Babilônia, assim que chegaram em Babilônia, Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, mudou o nome deles. Olha que interessante. Daniel, o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Foi dado o nome babilônico de Belsazar, que significa Bel, Baal, proteja a sua vida. Bel ou Baal era um dos deuses adorados em Babilônia. Ananias, Yahvé demonstra graça. Foi colocado o nome de Sadraque, que significa ordem de Acu, Deus da lua. Misael, em hebraico, significa quem é o que Deus é. Foi colocado o nome de Mesaque, quem é o que Acu é, que significa o Deus da lua. Azarias, em hebraico, aquele a quem Yahvé ajuda. Nome babilônico, Abidnego, servo de Nebo, que era um dos deuses da Babilônia. Em cada um dos casos, o nome hebraico tinha o nome de Deus: El e Yah, que são abreviaturas de Yahvé e Elohim, para a terminação de nomes. E os nomes babilônicos também traziam os nomes dos deuses da Babilônia. O que isso nos diz? Que uma das artimanhas de Satanás é sempre despersonificar os servos de Deus, tirar a identidade dos servos de Deus. Isso o diabo tenta fazer com a igreja, tenta fazer com cada um de nós, que somos a igreja de Deus. Ele tenta nos despersonificar, colocar rótulos sobre nós, tirar a nossa identidade. É quando as pessoas começam a dizer que os mandamentos não são tão importantes assim, o importante é apenas a graça, e aí por diante.
E as pessoas começam a dar justificativas, né? E vão se despersonalizando. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se deixaram despersonalizar. Eles mantiveram a sua identidade como servos de Deus, apesar da mudança do nome. Eles demonstraram pelas suas atitudes que eles eram servos de Deus. Eles decidiram ser fiéis a Deus. E a decisão de Daniel, no verso 8, que foi a decisão também dos seus colegas, de Ananias, Misael e Azarias, foi de que ele decidiu não se contaminar, comendo os banquetes do rei, que eram comidas sacrificadas a ídolos, além de nada saudáveis. Preferiram comer legumes, frutas e verduras. Veja que aqui na Bíblia está escrito que Daniel decidiu firmemente, no verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Esse resolveu, decidiu firmemente, é o poder de decisão que Deus nos dá. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que tomar uma decisão, e a decisão tem que ser firme. Isso mostra também firmeza de caráter, integridade, de personalidade. Mesmo tendo seus nomes mudados, mesmo estando lá em Babilônia, mesmo tendo perdas, eles continuaram sendo fiéis a Deus, porque eles decidiram servir a Deus. Nós temos o poder de decisão, e o nosso poder de decisão, o poder da vontade, diz o Espírito de Profecia, é que governa a natureza humana. Eu quero me batizar, eu quero servir a Deus, eu quero testemunhar, mas não decide firmemente, não vai fazer isso nunca. Nós temos que decidir firmemente, assim como Daniel, servir a Deus, custe o que custar, porque o poder de decisão Deus nos deu. Nós não podemos mudar o nosso coração, não podemos mudar a nossa vida, não podemos apagar o nosso passado, mas Deus pode. Nós podemos apenas decidir servi-lo, e o nosso poder de decisão vai ser recompensado, assim como o poder de decisão de Daniel foi recompensado. Então nós temos que viver uma vida de santidade, não se contaminar com a comida e com a bebida do rei, é não ceder ao pecado, é santificar-se, é se separar daquilo que me faz mal. Qual é a comida e a bebida que o rei deste mundo tem oferecido para as pessoas? Nós estamos nos contaminando? Qual é a comida e a bebida que o príncipe deste mundo está oferecendo para as pessoas hoje? Materialismo, egoísmo, vaidade, excesso de diversões, como se a vida fosse uma festa, e as pessoas estão comendo e bebendo dessa comida estragada e dessa bebida estragada. Mas nós temos que, como Daniel, decidir nos santificar. Daniel era um jovem que decidiu se santificar, que buscava a presença de Deus, que orava, era um homem de oração, como nós vamos ver nos estudos que vamos fazer nesses domingos. Mas a oração de Daniel, as orações de Daniel não eram orações decoradas. Ele abriu o coração a Deus como um amigo. Jesus era o seu amigo íntimo. E nós? E você? Estaria disposto a abrir mão de algum prazer para pagar o preço da santificação? Porque santificação tem um preço. É abrir mão do nosso próprio eu. É como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É um processo diário de renúncia, de abrir mão daquilo que eu gosto, mas que não agrada a Deus. E o nosso processo de santificação, ele vai ser recompensado pelo Espírito de Deus, se ele for com um coração puro, sincero, honesto. Tem gente que mente para Deus na oração. Deus sabe e conhece as nossas intenções. Daniel se aproximava de Deus com um coração puro, com intenções puras. Então Daniel e seus amigos resolveram o problema que eles tinham para resolver. Eles resolveram a sua primeira prova de fé, porque se eles comessem e bebessem
da comida e do vinho do rei da Babilônia, eles estavam compactuando com os deuses da Babilônia, porque aquela comida e aquela bebida eram oferecidas aos ídolos. Sabe? Nabucodonosor não impediu a prática da religião deles, não ultrajou a fé deles, mas queria minar aos poucos a sua espiritualidade. E é isso que o diabo faz hoje. Ele vai minando aos poucos. Aos poucos as pessoas deixam de ler a Bíblia, aos poucos as pessoas deixam de orar, e aos poucos as pessoas passam mais tempo na frente do computador e da televisão, e menos tempo com Deus. E aí Satanás consegue minar a fé. Então eles resolveram o problema com oração, mas não só oração, poder de decisão, firmeza. Eles também não chegaram lá em Babilônia batendo de frente com todo mundo e dizendo: eu sou mais santo que vocês, vocês estão em pecado, vocês são idólatras. Não, porque quem acusa é o diabo, nós não somos acusadores. Eles chegaram lá como servos de Deus, com simpatia, com educação, com sabedoria, com diálogo, pedindo gentilmente para as pessoas, com flexibilidade. E Deus quer que nós tenhamos o mesmo comportamento nesse mundo, nessa Babilônia que nós vivemos. Deus quer que nós tenhamos o mesmo comportamento com as pessoas que estão fora da igreja, com aqueles que já foram membros da igreja, com aqueles que estão dentro da igreja, mas são fracos espiritualmente. Então o resultado da obediência nós podemos ver no verso 15 e 16. Olha que resultado fantástico. Eles ficaram mais fortes e saudáveis que todos os outros jovens. E o que mais? Também receberam de Deus mais sabedoria, além daquela que eles já tinham conquistado por meio da educação e do estudo. Porque ao serem fiéis a Deus, a mente deles foi iluminada. Diz o Espírito de Profecia, no livro Profetas e Reis, que eles receberam do Espírito Santo, do Espírito de Deus, discernimento, sabedoria, conhecimento, que ultrapassava muito, 10 vezes mais, o conhecimento dos magos, dos feiticeiros, dos encantadores, dos astrólogos de Babilônia. Se nós formos fiéis a Deus, Deus promete que vai nos dar sabedoria e que nós não vamos ser a cauda, mas nós vamos ser a cabeça. Não só no conhecimento bíblico, não só nas verdades da Bíblia, mas também a Bíblia fala que eles adquiriram conhecimento e cultura. Eles aprenderam acadiano. E eles passaram por uma faculdade de 3 anos. Durante 3 anos eles estudaram o acadiano, que era uma língua escrita em tabletes de argila em formato de cunha, ou escrita cuneiforme. Além do hebraico, além do aramaico, que estava se sobressaindo já no Império Babilônico, o aramaico estava substituindo o acadiano. Eles adquiriram o conhecimento de toda a cultura babilônica. Isso nos mostra que Deus não quer que nós sejamos seus servos ignorantes. Nós temos que buscar o conhecimento. Eu gosto de estudar a teoria da evolução, mas eu não sou evolucionista. Por que eu estudo a teoria da evolução? Para conversar de igual para igual com um evolucionista, para não ser ignorante. Buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus, e também buscar a bênção de Deus para esse conhecimento que nós queremos. Então, finalmente, a Bíblia termina dizendo que Daniel, dentre os 4 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, receberam muito conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Mas Daniel recebeu um dom especial, de interpretar visões, sonhos, dom de profecia. Daniel surge no Império Babilônico como mais um profeta de Deus, dentro do Império Babilônico. Jeremias já profetizava lá em Jerusalém. Ezequiel profetizava em Quedar, uma região mais desértica. E agora Deus levanta outro profeta dentro do Império Babilônico. Tudo isso para mostrar o poder do seu nome e a sua glória. Deus quer levantar também você dentro deste mundo como um profeta, como uma profetisa de Deus. Não necessariamente profetizando, mas ensinando, testemunhando, falando da palavra de Deus. Porque quando nós falamos de Deus, quando falamos da palavra de Deus, nós somos seus instrumentos, somos seus mensageiros. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos ouvir agora uma mensagem musical
E quando você, na medida que você ouvir essa mensagem musical, se você sentir que o Espírito Santo está chamando você para tomar uma firme decisão de servir a Deus, assim como Daniel e os seus amigos, gostaria que você ficasse em pé no momento da mensagem. Se o Espírito de Deus falar com você, e depois dessa mensagem nós vamos fazer uma oração. Eu creio que todos nós queremos tomar uma decisão firme de entender que Deus está presente nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos momentos de luta, de dor. Deus está presente. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da nossa história. E Deus também está disposto a mover o coração de outras pessoas em nosso favor, assim como Ele fez com Daniel e os seus amigos. E Deus também está disposto em nos dar sabedoria. O livro de Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não nega. Porém, peça com fé, porque o que duvida é como as ondas do mar. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração e entregar a Deus esse poder de decisão que nós temos, essa escolha que nós fizemos, para que Deus nos recompense, para que Deus nos abençoe, para que Ele pegue nas suas mãos a nossa decisão, a nossa vontade, e realize em nós a sua vontade. Vamos fazer uma oração, e depois da oração nós vamos cantar o hino final. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, confiantes de que o Senhor nos ama, confiantes de que Jesus nos ama, que o Espírito Santo nos ama, que os anjos celestiais nos amam e que todo o céu se interessa por nós e deseja nos salvar. Pedimos, Pai eterno, que tome a nossa vida nas Tuas mãos e tome a nossa decisão. Nesse momento, a nossa decisão de Te servir. Colocamos nesse momento a nossa mão esquerda sobre o nosso coração. Podemos sentir as batidas do nosso coração. Está batendo porque o Senhor nos dá a vida. Esse é o maior dom que recebemos do Senhor. E a nossa vida nós consagramos a Ti agora. Nossa existência neste mundo, Senhor. Os anos de vida que ainda temos pela frente, consagramos ao Senhor. Assim como Daniel, decidimos firmemente Te servir. Aceita a nossa escolha, Pai eterno. Aceita a nossa decisão, aceita o poder de vontade que temos. E nos dê a Tua graça, nos sustente com Teu Espírito Santo. Nos guie, nos ilumine. E nos dê fé e coragem. Pedimos em nome de Jesus que receba a nossa escolha, que receba a nossa decisão e nos dê a vitória pela fé em Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 484.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Só gostaria de avisar aos irmãos, vai colocar aqui um endereço eletrônico, que se vocês quiserem mais material sobre o assunto de hoje, mais slides e textos, e também o áudio do Cid Moreira, né? Vocês têm esse endereço eletrônico ali, que é teologiahoje.blogspot.com.br, que vocês podem acessar. E na saída será entregue, para quem tiver interesse, um manual de acompanhamento dos temas dos 12 domingos especiais que começaram hoje, né? Então nós temos mais 11 domingos aí pela frente. Vocês podem receber também quem tiver interesse. Ok? Obrigado.